nacional e internacional, e que é um retrocesso para toda a população brasileira. Ela sugeriu ainda que o Senado rejeite, né, a reforma da Previdência e promova uma reforma tributária prioritária, né? Ela citou ainda o projeto de lei complementar 9 de 2019 e o projeto de lei 1981 de 2019. Esse primeiro institui o imposto sobre grandes fortunas, que a gente já mencionou aqui. E o segundo estabelece a cobrança de imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Tem déficit porque falta receita. E falta receita por causa dos privilégios, que os lucros não são tributados, as fortunas não são tributadas nesse país. O problema não está na Previdência. O problema está na política monetária do Banco Central, que produziu a crise, que gastou 1 trilhão nos últimos 10 anos para remunerar a sobra de caixa dos bancos, de forma ilegal, abusando das operações compromissadas. Nós temos dinheiro sobrando para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos? Essa é a prioridade do país? Já é para ontem esse negócio, né? Já devia estar há muito tempo funcionando para evitar todo esse acúmulo, né? E só esses dois projetos, ela comprovou matematicamente, garantiriam uma arrecadação de 1,25 trilhão de reais nos próximos 10 anos, né? 250 bilhões a mais que o ministro Paulo Guedes queria com essa reforma. E atingiria quem? Atingiria essas grandes fortunas, atingiria esses privilegiados de verdade, não a pessoa que ganha R$2.000, que recebem lucros e dividendos isentos de imposto. A gente tem que deixar de lado, cara, esse discurso de que precisa, de que há déficit na Previdência, de que a gente tem que fechar a conta com a Previdência. Há déficit porque falta receita, né? E falta receita por conta desses privilégios maiores. Porque os lucros não são tributados, porque as fortunas não são tributadas nesse país. Nós estamos conversando exatamente sobre como consertar esse regime previdenciário e como dar opções para futuras gerações. Agora, vejam bem, essa reforma que nós encaminhamos, ela não está mexendo em nada de trabalhismo, em direito de trabalho, não está mexendo em absolutamente nada. Ela está olhando para o aspecto financeiro e abrindo a porta para que exatamente no fórum adequado, que é o Congresso brasileiro, essas perspectivas futuras possam ser trabalhadas. E aí a gente entra no questionamento da nossa parte final aqui. A gente vive uma oligarquia ou uma democracia? A oligarquia é um governo de poucas pessoas, seja poucas famílias, negócios ou indivíduos, aquelas pessoas que sabem tomar decisão, sabem ditar o rumo da maioria, né? E cabe trazer aqui que a jornalista ganhadora do prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo internacional, né, Anne Applebaum, ousou chamar o candidato Trump, né, o então candidato Donald Trump, de oligarca. E ela escreveu no Washington Post: o verdadeiro problema com Trump não é que ele simpatiza com os oligarcas russos, é que ele é um oligarca russo, embora seja americano. E ela ainda chamou o Trump de um homem rico que aspira a combinar negócios com política e tem uma atitude inteiramente cínica e instrumental em relação a ambos, né? E também, de acordo com um estudo publicado em 2014 pelo professor Martin Gilens, da Universidade de Princeton, e pelo professor Benjamin Page, da Northwestern University, eles acreditam que os Estados Unidos está passando por uma etapa oligárquica, de pequenos grupos políticos e econômicos e empresariais dominando as pautas políticas da sociedade, né? E assim, também passando um contexto moderno, global, a Rússia há muito tempo já é acusada de ser uma mega oligarquia, com dezenas de membros influentes moldando o governo para atender seus interesses, né? E eles capitaneados por Vladimir Putin. A CNN, inclusive, publicou recentemente uma lista de nomes e vergonha de todos os oligarcas russos. Outras oligarquias notáveis são a China, né, após Mao Tse-tung. Basicamente, hoje a gente tem uma concentração de renda muito grande lá, apesar deles terem avançado em anos recentes na eliminação da pobreza. Quem é rico na China é bem rico, e assim, os números não aumentem, né? E outra importante é a Arábia Saudita, né? Que é basicamente o país que mais tem petróleo no mundo, né? Que até a era digital era a commodity mais cara. E basicamente é um país de uma família só, né? O Saudi. Aí aqui eu faço uma reflexão aqui em relação ao Brasil, né? O Partido Novo, Paulo Guedes, os neoliberais que têm orgulho de bater no peito e falar que são liberais, como o João Dória, do PSDB, né? E a Laia, do PSDB, que apoia ele. Eles são liberais ou eles são antiliberais? Porque, assim, a gente vê, né, crescendo no mundo atual o discurso cada vez mais religioso, essa ideia de que a liberdade absoluta é boa,
é boa pra quem? A liberdade absoluta tá dando liberdade pro cara que é Uber e iFood ou tá tirando a liberdade dele de fazer o que ele gosta, de ter direito a 30 dias por ano de ter paz na vida dele, ir atrás dos seus sonhos e estudar ou descansar, enfim. Até que ponto a gente vai dizer que o que a gente tem hoje na política, nessas discussões, né, de YouTube, dos videozinhos que eles mandam em um WhatsApp falando que eles são liberais, é real? Ou se eles estão criando, usando essas palavras de efeito, como a gente falou no primeiro bloco, para deixar as pessoas, nossa, ele defende que a gente seja dono de nós mesmos, livres, que sejam eficientes e tudo mais, mas e aí? Quando que a gente vai começar a ter políticas públicas, né, que ensinem as pessoas de como o Estado funciona, ensinem o que um vereador, um deputado, um senador, um presidente da República fazem, para que elas possam realmente questionar, né, se o político que se diz liberal é maravilhoso ou não? O que há por trás desse discurso? Primeira mulher eleita, repito, para presidir o Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, quando defende que haja regulamentação do trabalho aos domingos. Diz ela, e virou manchete da sua entrevista, vamos acabar não distinguindo mais domingo de segunda-feira. E acrescenta, no mundo todo o comércio abre aos domingos. Vamos acabar qualquer dia desse não distinguindo mais segunda de domingo. E há gente nesse plenário que não consegue aceitar a modernização das relações de trabalho. Por isso que a gente também aborda esses temas mais atuais com relação a não só ao Partido Novo, né, que me parece muito mais aí hoje uma base de apoio ao governo Bolsonaro, né? Muito foi vendido como um PSDB personalité, mas eu acho que é mais um bolsonarismo personalité. Aqui vão os principais motivos pelos quais eu acredito que a nova Previdência está no caminho certo. Pessoal, vamos combinar? Quem está contra a reforma não pode estar a favor dos mais pobres, né? Com a nova Previdência, milhões de brasileiros vão pagar menos. Inclusive, com um grande representante, né? O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que surgiu do movimento chamado Endireita Brasil, e hoje ele é um representante do Novo, né? Foi candidato e hoje ocupa esse cargo. Qual seria, então, a função de se vender algo antigo como uma renovação, né? Porque tudo isso que você trouxe são práticas de milhares de anos e que me parece que hoje são recorrentes ainda com relação a essa concentração de renda, do pobre cada vez mais pobre, do rico cada vez mais rico. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Muitas vezes a gente vê agora essas novas caras, né, como a própria Tabata Amaral, como citado por você, o João Dória, que acho que vale muito uma comparação com a figura do Donald Trump, quando você fala de que o Trump sempre colocou em primeiro lugar os negócios, e isso é a política, né? Isso é fazer política, é essa questão das oligarquias, e o João Dória sempre caminhou ao lado de oligarquias com os movimentos do LIDE, de reunião de empresários, num dado momento quando ele não quis Scaff, mais, né? Paulo Scaff, num dado momento quando eles não quiseram mais um governo como o governo do PT, eles bateram o pé e conseguiram. A minha alma, a minha natureza não é política. As pessoas me perguntam, mas você é direita, esquerda? Eu não sou nem direita, nem esquerda. Eu sou social-democrata, que é o princípio do meu partido, que é o PSDB, mas eu sou brasileiro. E aí eles só vão se camuflando, né, em novas frentes, e me parece que isso não para, né, uma enxurrada. E o Luciano Huck, hoje a gente coloca nesse balaio também, e eu, sinceramente, não consigo ainda saber qual é a do Luciano Huck, sabendo sim do que ele representa, mas não sei, às vezes pode existir realmente por detrás dele uma vontade genuína de mudança, já que ele disse que ele caminhou pelo Brasil e que nesses últimos anos ele vem fazendo esse tipo de serviço, essa prestação de serviço aos que mais precisam, muitas vezes de uma forma até como entretenimento, que não é tão certo, mas... Se ele se sente capaz de sair disso para ajudar mais gente, que o faça, mas será que essas pessoas não estão, talvez, entrando em movimentos errados? Elas estão entrando em movimentos errados ou
elas fingem que são alguma coisa e, na verdade, esses movimentos são o que exatamente representam, né? Como, por exemplo, essa questão do Renova Brasil, né? Essa escola de novos políticos, né? Em que boa parte desses políticos acabam virando deputados do Novo. Até citando aqui um dado, rapidamente, dos 17 eleitos do Renova Brasil, 133 estudantes da primeira turma para 17 eleitos, sendo 8 do Partido Novo, e aí alguns do PPS, do próprio PDT também, como na figura da Tabata, que já foi expulsa. Inclusive, também acho que vale destacar no momento em que o Ciro Gomes entra em conflito com a Tabata Amaral, o Ciro, que é um dos nomes fortes do PDT, né, que é presidido pelo Lupe, ele chama o movimento de partido clandestino, né? Até que ponto também o Ciro pode estar sendo radical de chamar um movimento de renovação genuíno ou não, né? Acho que é aí que está a questão. Será que é genuíno? Será que não é genuíno por conta de se formar esses novos, talvez, neoliberais? Inclusive, a figura que representa bastante é a do Eduardo Mufarege, e ele é hoje um dos diretores do projeto do Renova Brasil, e ele vem de um nicho de empresários que da parte da carne, né, com relação com Abílio Diniz, que bateu de frente com a JBS, que acabou tomando conta do mercado, e aí que surge a figura do Eduardo como uma escola de políticos, e ele foi cotado, por exemplo, para ser ministro da Educação do governo Bolsonaro. E ele desconversa, né? O próprio Paulo Guedes é um entusiasta dessa figura. Então, assim, elas estão ali nesse bloco de renovação, mas o quão novas são essas figuras. E aí também eu confesso um dilema, porque essas figuras também sofrem ataques, por exemplo, de empresários como o Luciano Hang. O Luciano Hang, dono do Império Avan, considerou que essas escolas como o Renova Brasil são para formar globalistas, progressistas e comunistas envergonhados. Uma frase digna de olavista que ele é, né? Exatamente. Então, que ponto esse tal do Novo, que a gente pode chamar de um sapatênis da política, né? Muita gente define dessa forma, com essas figuras citadas, com relação até ao próprio posicionamento da Tabata, aí a reação do Ciro, até onde é válido na sua visão, porque eu confesso um certo dilema, renovação, mas até que ponto, né? Eu não sei até que ponto isso é válido, até que ponto estão tentando vender a mesma coisa pra gente com uma roupagem diferente, com um sapatênis, um social mais, né, esporte fino, mas na verdade é o mesmo de sempre que a gente tem que engolir. Eu remeto aos ouvintes para o nosso segundo episódio aqui, que a gente trata da cultura do cancelamento, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesses momentos, principalmente em política, né? Acho que a gente tem que sempre entender exatamente o que cada pessoa está fazendo ali na política, entender o todo, não apenas questões que aparecem aí, ele é ruim por causa disso ou ele é bom por causa disso, né? Mas, cara, os seus questionamentos me fazem pensar, porque, por exemplo, o Luciano Huck, já acho que ele deveria rever, né, quem é sócio dele, porque ele é sócio do dono do Madeiro, que, né, essa semana aí foi comprovado que ele estava apoiando esses movimentos do próximo dia 15 de março, que vão basicamente pedir pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo, né? E ao mesmo tempo, só um contraponto com isso, ele tenta diálogos como, por exemplo, com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é um quadro excelente da esquerda. Existe também por trás ou pela frente a figura do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, também, que é uma figura, é um político mais clássico que conseguiu fazer algo considerável no estado do Espírito Santo. E esse flerte com os dois lados é muito difícil, né? É muito difícil, é uma situação que parece que um grupo conglomerado de empresas negocia realmente com os dois lados ali, e os dois lados precisam dele para se sustentar, né? Mostra de novo a fragilidade do nosso sistema político em relação a quem tem dinheiro, né? As grandes empresas. E a Tabata, né, que é uma figura que me decepcionou, né, apesar dela ter deixado a reforma da Previdência um pouco melhor, ter proposto emendas, ter tentado deixar ela um pouco menos horrível, e de fato ela conseguiu isso, mas acabou votando por ela.
ainda com muitos defeitos, né, que já mencionamos aqui. Ela acabou votando a favor, né, num claro aceno para do tipo, eu estou aqui e vou sempre tentar chegar num ponto em comum aqui. E aí eu vou na de você. Mas ela tem pontos certos, assim, ela inclusive escreveu uma matéria